Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei abordar com vocês a respeito do livro de Enoque, que é uma pergunta que muitos estudantes inscritos aqui do canal fizeram justamente na série História do Cristianismo, em que eu abordei aqui com vocês a respeito da história de como se formou o cânon dos 27 livros do Novo Testamento e também, mais especificamente ainda, surgiram essas perguntas quando eu abordei sobre o tema do Novo Testamento com relação aos apócrifos do Novo Testamento, em que muitas pessoas fizeram essa pergunta porque nós temos dentro da tradição cristã no Novo Testamento, na Epístola de Judas, mais especificamente ali nos versos 14 e 15 dessa epístola, em que Judas faz uma citação quase que direta do livro de Enoque. Então, muitos que estudam a história do cristianismo ficam um tanto curiosos de saber justamente se esse livro já fez parte do cânon do Antigo ou então do Novo Testamento, ou ainda se esse livro, que é uma pergunta que surgiu bastante recorrente aqui a respeito do livro de Enoque, é se este livro deveria ser considerado um livro verdadeiro ou não. Mas essa pergunta não ficou restrita apenas àqueles que estão estudando agora os inícios ainda da série História do Cristianismo, mas também foi uma pergunta que ela acabou surgindo por alguns estudantes que observaram um vídeo um pouco mais antigo aqui do canal da série Conhecimento Judaico, em que eu abordei com vocês justamente a história da formação do cânon da Bíblia hebraica dentro do judaísmo, em que algumas pessoas perguntaram se o livro de Enoque deveria fazer parte ou não desse cânon mais primitivo do judaísmo, ou ainda quais são as influências que ele teve, dentre outras perguntas também muito interessantes sobre esse livro. Também aqui cabe acrescentar que por vezes, é muito comum aqui na internet principalmente, se realizar um certo sensacionalismo por conta de livros que por vezes não são conhecidos tanto do público em comum e que não se encontram no cânon das escrituras que nós temos de forma mais comum na tradição cristã e também na tradição judaica. Então, por exemplo, certo sensacionalismo de forma semelhante acontece por vezes com o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, dentre vários outros livros que dá uma certa sensação de que escondem uma verdade que não queriam que nós soubéssemos. E a questão não é assim tanto por aí, não é seguindo a linha do sensacionalismo que nós acabamos entendendo questões históricas que são realmente importantes. Mas uma das questões que mais foram questionadas a respeito do livro de Enoque, justamente por conta da citação de Judas, é a seguinte pergunta que surgiu bastante. O livro de Enoque, ele deveria então ser considerado um livro verdadeiro? E ainda também uma outra pergunta que surgiu bastante interessante nessa mesma linha de raciocínio, é a seguinte questão. O livro de Enoque ele fez parte, então, algum dia já do Novo ou do Antigo Testamento? Então aqui, para responder a todas essas perguntas, todas elas muito curiosas e também muito interessantes, é necessário recorrer àquela velha piada sem graça do esquartejador. Vamos por partes. A resposta sobre a questão do livro de Enoque ser considerado um livro verdadeiro ou não, isso tudo vai justamente da parte de quem está pesquisando. No caso do historiador, o livro de Enoque ele é um livro que os historiadores consideram que ele começou a ser escrito, ao menos as partes mais primitivas dele, por volta do século III ou II antes da Era Comum. Então nós estamos ali um pouco depois já de Alexandre o Grande, no momento em que Israel-Palestina vivia então o seu período de helenização gradativa, que até houve aquele estouro de helenização e aquela revolta bastante grave com os macabeus. Até mesmo muitos estudiosos consideram que certas partes do livro de Enoque teve justamente influência daquilo que os macabeus estavam vivendo naquela época, então que houve a perseguição entre o ano de 167 e 164, que é algo que também até mesmo refletiu na própria redação do livro de Daniel, que faz parte do cânon tanto do Antigo Testamento para os cristãos quanto da Bíblia hebraica para os judeus. E as partes mais recentes do livro de Enoque, os estudiosos concebem que elas foram escritas ali por volta do século I já da Era Comum. Então o que nós sabemos é que o livro de Enoque ele foi escrito por múltiplos autores durante um longo período de tempo, que envolve cerca de 300 a 400 anos. Então ele é um livro que contém redações múltiplas, todas reunidas em uma só. Então aqui para o historiador, considerar que o livro de Enoque é verdadeiro, no contexto de Israel-Palestina, durante o século II e III antes da Era Comum, até o século I, sim, ele é verdadeiro no sentido que ele nos é justamente um registro histórico bastante precioso
sobre aquilo que estava então acontecendo em Israel-Palestina, e mais importante não é, entanto, o seu registro histórico, porque ele não se refere especificamente a uma história, mas sim a respeito de suas influências teológicas dentro da tradição judaica e também dentro da tradição cristã. Então, com isto, já posso aqui adiantar a resposta justamente àquela pergunta que muitas pessoas se fazem, se o livro de Enoque deveria então ter sido escrito pelo próprio Enoque, que nós encontramos lá em Gênesis, e infelizmente não. Isso, na verdade, é uma lenda. E o interessante é que muitos cristãos, principalmente da Etiópia, eles aceitaram o livro de Enoque dentro do cânon do Antigo Testamento. Isso é algo muito curioso, em que para nós aqui não faz parte da tradição cristã aqui do Brasil, tanto católica, ortodoxa, quanto a tradição protestante. O livro de Enoque está no nosso Antigo Testamento, assim como também não faz parte da tradição judaica, que nós temos o livro de Enoque estar na Bíblia hebraica nossa aqui, mas faz parte da realidade de alguns cristãos que se encontram justamente na Etiópia e o aceitam, esse livro, como sendo parte dos escritos sagrados contidos no Antigo Testamento para eles. E algo muito interessante também é que, pelo fato desses cristãos eles conceberem de que o livro de Enoque é um livro inspirado e irem ainda mais e conceberem que o livro de Enoque foi realmente escrito por Enoque, eles consideram que esse livro foi, na verdade, a primeira escritura do mundo. Mas é claro aqui, a perspectiva do historiador é que as coisas não são assim, e que isso, na verdade, é uma lenda que se estabeleceu em algumas comunidades cristãs e também é uma lenda que fez parte de muitos judeus durante o período antigo. Entretanto, para aqueles que pertencem justamente às denominações cristãs, de uma perspectiva teológica, se poderia considerar então que ele é verdadeiro no sentido de que existiram influências teológicas que vieram do livro de Enoque dentro daquilo que é o ensinamento do cristianismo. Como, por exemplo, interessantes questões a respeito do juízo final, ideias também referentes à queda dos anjos, são coisas que nós encontramos dentro do livro de Enoque e foram transmitidas à tradição cristã. Além da queda de anjos, nós também temos a influência do livro de Enoque com relação à concepção de Messias dentro do cristianismo, em que o livro de Enoque apresenta Messias, conceito de filho do homem de uma forma sobrenatural, algo que já não faz parte tanto da teologia judaica que nós temos atualmente. A ideia de Messias ela é diferente da ideia cristã do Messias, e é por isso justamente que judeus não aceitam reivindicações messiânicas de Jesus de Nazaré, enquanto os cristãos concebem já a ideia de Messias como um ser mais do tipo sobrenatural. E todas essas influências são provenientes justamente do livro de Enoque. Então, é claro, para aqueles que consideram e concebem a teologia cristã e seguem a fé cristã, ao menos em parte, nós poderíamos dizer que o livro de Enoque é verdadeiro em seu sentido teológico. E por conta disto também eu pessoalmente recomendaria para que todos aqueles que são cristãos, ou ao menos aqueles que se interessam pelos estudos da história do cristianismo, também sobre como que se formaram as várias ideias com relação a Cristo dentro do cristianismo, sobre Jesus de Nazaré, várias concepções a respeito de Messias e Reino de Deus, é obviamente fundamental se compreender justamente aquilo que o livro de Enoque nos legou sobre esses conceitos tão interessantes. Aqui também, respondendo à pergunta se o livro de Enoque já fez parte do cânon do Antigo Testamento ou do Novo Testamento para os cristãos, a resposta é que é em partes. Por exemplo, os cristãos que se encontram na Etiópia, que são cristãos ortodoxos, alguns deles aceitam o livro de Enoque como fazendo parte do Antigo Testamento. E existiram, antes de ser formado e concebido todo o cânon do Antigo e do Novo Testamento na tradição cristã, existiram certas dúvidas com relação a padres da Igreja Antiga, anteriores até mesmo ao IV século, que concebiam que o livro de Enoque deveria sim fazer parte das Escrituras. Então eles consideravam que o livro de Enoque seria também um livro inspirado. E aqui eu trouxe para vocês uma pequena lista sobre esses autores da patrística que conceberam ele como sendo um livro inspirado. Então são eles a Carta de Barnabé, que concebe, também temos Atenágoras, Clemente de Alexandria, Irineu de Leão e Tertuliano. São esses os escritores que consideram o livro de Enoque como parte das Escrituras. E nós podemos dizer também, pelo fato de a Epístola de Judas
justamente fazer essa citação do livro de Enoque, que também quem escreveu, o autor da Epístola de Judas, também concebia, muito provavelmente, que também o livro de Enoque seria um livro inspirado. E algo interessante aqui é por conta dessa razão, de a Epístola de Judas, em seus versos 14 e 15, fazerem uma citação do livro de Enoque, é que Judas ficou sendo até mesmo chamado por Eusébio de Cesareia naquelas epístolas antilegônema, que são justamente aquelas epístolas discutidas se entrariam ou não no cânon. E muitos cristãos, durante o período do quarto século, em que se estava definindo o cânon do Novo Testamento, discordavam absolutamente de que Judas deveria fazer parte, justamente porque ele cita um livro que se acreditava ser apócrifo. Então nós vemos aí que a questão da formação do cânon também foi bastante complexa e não é algo assim tão simples. Além da influência do livro de Enoque dentro da teologia cristã, também aqui por fim cabe mencionar que ele teve uma influência bastante significativa dentro da influência teológica judaica, mais especificamente na influência mais esotérica dentro do judaísmo, ou a influência da chamada Kabbalah. Então, o misticismo da Merkavá, que é um dos escritos da Kabbalah bastante fundamentais, ele se utiliza de muitos conceitos contidos no livro de Enoque. Então, nós podemos considerar até mesmo que um dos antecedentes do misticismo tradicional judaico foi justamente o livro de Enoque. Então, nós temos várias questões com relação a anjos, várias questões sobre juízo final, questões também relacionadas ao Messias, todas essas acabaram de certa forma também influenciando justamente esses estudos de Kabbalah dentro do judaísmo. Então aqui nós já compreendemos que o livro de Enoque ele é sim algo muito importante. E para aqueles que querem conhecer a fundo a formação das várias concepções teológicas cristãs e também das várias concepções dentro do misticismo judaico, é em si necessário conhecer, obviamente, o livro de Enoque também. Com isso, então, eu espero aqui, de uma forma bastante breve, ter ajudado a todos vocês a compreenderem um pouco mais sobre a relevância do livro de Enoque. E agora, se mais alguém fizer uma dessas perguntas, já vou colocar o link desse vídeo aqui também para sanar a maioria das dúvidas. É claro que o livro de Enoque ele é de uma riqueza bastante significativa. Então, futuramente também eu pretendo ainda abordar mais vezes sobre o livro de Enoque aqui com vocês e ainda mais especificamente na série História do Cristianismo, porque justamente a influência dele foi bastante significativa para o desenvolvimento teológico do cristianismo. E também eu quero voltar a falar um pouco mais sobre o livro de Enoque quando eu fizer ainda mais para frente uma série relacionada ao misticismo judaico, em que nós vamos estudar um pouco a respeito também da Kabbalah dentro do judaísmo. Com isso, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série Professor Responde até aqui, e não se esquecendo apenas daquele jabazinho básico de final de vídeo. Então, para aqueles que quiserem adquirir suas camisetas aqui do canal, são convidados justamente a conhecer ali o link da lojinha do professor ali embaixo, que é uma forma a mais que tem também de estar contribuindo para que mais e mais conteúdos sejam feitos aqui no canal e também que investimentos sejam gradualmente feitos para melhorar a qualidade da educação que chega até aí para vocês. E também aqueles que quiserem ajudar através da plataforma do Apoia-se são também convidados a conhecer o Apoia-se, que também por lá vocês podem participar de certas bonificações aqui para o canal, como estudantes apoiadores, e também participar agora dos sorteios mensais que vão ocorrer a partir de dezembro aqui no canal. E o link também do Apoia-se está logo ali embaixo. Com isso eu agradeço muito a todos, principalmente aqueles que são os estudantes apoiadores aqui no canal, e nos vemos até a próxima, que é amanhã, em mais um vídeo da nossa maratona de novembro aqui do canal. Então agora sim eu vou ficando por aqui e até a próxima.